E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tia Lídia, um beijo. Tia Lídia, eu te amo. Vamos lá, turma. Mais um dia de direito penal, mais um dia dessa melhor matéria que existe, que é o direito penal. E a gente está no módulo 2, espero que você esteja gostando do módulo 2, espero que você esteja gostando das aulas e estudando bastante. Hoje, turma, veio uma tal de uma gripe querendo me assolar, mas eu disse, eu sou guerreiro, eu sou mais forte, eu vou lá e vou dar aula. E da mesma forma, você tem que fazer, porque durante esse nosso caminho de estudo para concurso público, vários percalços vão aparecer, vários obstáculos você vai ter que superar. E aí você vai olhar para si e vai encontrar essa força que nem você sabe que tem ainda, mas você é forte, acredite. Bora lá, turma. A gente está falando então do conceito analítico ou estrutural de crime. Nós vimos que infração penal é um gênero que tem duas espécies, os crimes e as contravenções penais. Aí vimos o conceito analítico, estrutural, conceito material e formal de crime. O conceito analítico ou estrutural, que é aquele que divide o crime em partes, diz que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. E aí a gente está estudando exatamente esse conceito analítico ou estrutural de crime. E a gente passou, e a gente vai analisar, estamos analisando, melhor dizendo, cada elemento desses substratos do crime. Não esqueça que Bettiol, e Bettiol com 2 T's, ele diz que esse fato típico é o primeiro substrato do crime. Antijuridicidade ou ilicitude é o segundo substrato e culpabilidade é o terceiro substrato. Nós vimos que o juiz, quando vai analisar se tem crime ou não, ele primeiro vai para o primeiro substrato do crime e analisa conduta, resultado, causalidade e tipicidade, nessa ordem. Depois ele vai para a antijuridicidade e só se tiver antijuridicidade é que ele vai para a culpabilidade. E aí a gente está ainda no fato típico, no primeiro elemento desse substrato, fato típico. Qual é o primeiro elemento? A gente está falando de conduta. E vimos que as condutas podem ser condutas comissivas e podem ser uma conduta omissiva. Vimos que as condutas comissivas, elas dão origem aos crimes comissivos, os crimes que têm uma ação. Só que a gente está estudando agora os crimes omissivos. E existem os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios, ou impuros, ou comissivos por omissão. Aí vamos lá. Nos crimes omissivos próprios ou puros, nós já vimos que o núcleo do tipo penal, o verbo do crime, é um verbo omissivo. Na grande maioria das vezes, representado pelo verbo deixar. Deixar de prestar socorro a alguém quando isso não compromete a tua integridade física, e se isso comprometer, você não avisar a autoridade policial, deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então veja, os crimes omissivos próprios ou puros, o núcleo, o verbo do crime é um verbo omissivo, representado por deixar. Beleza. E quais são as características dos crimes omissivos próprios ou puros? Primeiro, se o Código Penal, ele recai sobre todas as pessoas, lógico que maiores de 18 anos e pessoas que sejam imputáveis, se o Código Penal recai sobre todas essas pessoas, o Código Penal sempre traz o crime, dizendo no crime o que você não deve fazer. Então quando ele diz lá, artigo 121, matar alguém, significa dizer, você não deve matar alguém. Quando ele diz deixar de prestar socorro quando isso não compromete a tua integridade física, a tua integridade pessoal, o que é que ele está dizendo? Você deve prestar socorro. Então sempre o Código Penal, ele diz o contrário, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Pois é, nos crimes omissivos próprios, que são aqueles em que o verbo é um verbo omissivo, deixar de fazer alguma coisa, o que o Código Penal está mandando fazer é que você haja, que você atue. E esse dever de agir, esse dever de atuar, recai sobre todas as pessoas às quais o Código Penal incide. Por isso que eu coloquei que o dever de agir recai sobre todos. Só que nós vimos já os crimes omissivos impróprios ou impuros, ou também chamados crimes comissivos por omissão. E nós vimos que, enquanto nos crimes omissivos próprios o dever de agir recai sobre todas as pessoas, nos crimes comissivos por omissão, o dever de agir só recai sobre as pessoas que têm o dever de serem garantidoras, que têm o dever de garante. Professor, e quais são as pessoas que têm o dever de garante?
Na aula passada eu coloquei na minha letra horrível o artigo 13, parágrafo 2º. Nessa aula eu vou ser mais inteligente. Eu vou passar para o próximo slide que eu tinha colocado o 13, parágrafo 2º, para eu não escrever com a minha letra horrível. Então, quem são esses garantidores? Os garantidores, como a gente viu, está no artigo 13, parágrafo 2º, que diz assim, ó, a omissão é penalmente relevante quando, como o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então a pessoa devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Incumbe aos garantidores. E quem são os garantidores? A linha A. Quem tem por lei o dever de obrigação, de cuidado, proteção ou vigilância. Então quem tem por lei a obrigação, o dever de cuidado, proteção ou vigilância, como os pais, como os policiais, como os bombeiros, eles são garantidores de evitar o resultado. Então, como eu falei para vocês, se eu estou sendo assaltado, o policial pode agir, mas ele cruza os braços dizendo, o Estado me paga muito pouco, eu vou deixar o Sidney ser assaltado. O policial, como ele podia, ele devia e podia agir, mas assim não fez, ele responde pelo mesmo crime do bandido. Então o policial, que podia evitar o assalto e não evitou, ele responde pelo assalto do bandido. Por quê? Porque ele é garantidor. Ele tem o dever de evitar aquele resultado. Mas veja bem que ele devia, e no meu exemplo, podia agir. Porque imagina que é um policial municipal, que pelo menos aqui em Fortaleza não tem o porte de arma, aí é o policial municipal e tem 3 pessoas com metralhadora me assaltando. Esse policial militar, ele é obrigado a vir evitar esse assalto? É lógico que não, porque na situação não dava para ele agir. A gente vai estudar mais isso um pouco quando a gente for ver antijuridicidade. Eu vou voltar para esse mesmo exemplo. Então, é garantidor, ou seja, tem um dever de evitar o resultado lesivo, quem tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Bombeiros, policiais, os pais e por aí vai. Quem mais é garantidor? Quem, de outra forma, a linha B, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E aí eu dei aquele exemplo, você quando quer sair, você deixa seus filhos ou com a babá, ou com a vizinha. Aí eu dei o exemplo, a babá fica no telefone, babá, o menino cai do parapeito, a babá, ela devia evitar o resultado do menino cair no parapeito e podia evitar o resultado. Ela não evitou porque ela ficou no telefone, babá. Então, nesse caso, ela responde sim pelo crime, pela morte do indivíduo. Então, a babá, ela, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, de impedir o resultado. Se ela podia e devia agir e não age, ela responde pelo crime na forma omissiva imprópria. E, finalmente, a linha C diz, é garantidor que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. E o exemplo foi, ora, tá a pessoa na borda da piscina, vem a brincadeira besta de empurrar. Opa, com minha atitude anterior, que eu empurrei a pessoa na piscina, eu causei o risco daquela pessoa morrer. Eu me torno garantidor de evitar que aquela pessoa morra. Se aquela pessoa morrer, eu respondo sim pelo crime. E veja, todos os crimes que eu falei agora são crimes comissivo por omissão. E lembre, pessoal, que comissivo por omissão significa dizer que você vai responder por um crime comissivo tendo uma conduta omissa. Você foi omisso. Aconteceu o resultado. Então, você, sendo omisso, responde por um crime em que o verbo é comissivo. Como, por exemplo, foi o caso todos os exemplos que eu dei, e também o caso do pai que esqueceu o recém-nascido no banco de trás do carro e o recém-nascido morreu. Ele respondeu por homicídio culposo. Ele foi omisso ao não tirar o bebê e respondeu pelo crime de matar alguém culposamente. De forma que ele, sendo omisso, respondeu por um crime comissivo. Então, beleza. Enquanto os crimes omissivos próprios ou puros, o dever de agir recai sobre todas as pessoas às quais incide o Código Penal, nos crimes omissivos impróprios ou impuros ou comissivos por omissão, quem tem o dever de agir, quem pode responder por esses crimes comissivos por omissão, são só aquelas pessoas que têm o dever de garantidoras, que são as que estão no 13, parágrafo 2º.
Então, se eu, Sidney, vir um assalto, eu posso sair correndo, porque eu não sou policial, eu não sou autoridade policial para evitar e ter a obrigação de evitar. Então, se um civil vê um assalto, ele sai correndo. Se o policial vê um assalto e sabe que pode evitar aquele assalto e sai correndo, ele responde. E o civil não responderia. Beleza, próxima diferença. Enquanto os crimes omissivos próprios ou puros, existe a subsunção direta, professor, e o que é a subsunção direta? Vai ser aplicado pelaquele agente que foi omisso o artigo diretamente. Por quê, professor? Porque como seria a subsunção direta ou imediata? Ou direta, indireta ou mediata? A subsunção indireta ou mediata significa que para o artigo ser aplicado a você, precisa de outro artigo. Então veja, quando o pai que esqueceu o menino recém-nascido dentro do carro, ele responde por homicídio culposo, não dá para você aplicar logo o artigo 121, parágrafo 3º nele. Não dá. Você vai fazer assim, você primeiro aplica o artigo 13, parágrafo 2º, para depois aplicar, ou seja, combinado com o artigo 121, parágrafo 3º, que é o do homicídio culposo. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo é que se o crime é omissivo próprio ou puro, dá para você aplicar o artigo diretamente à pessoa. Então, se eu vi uma pessoa aqui precisando de ajuda e o fato de eu ajudar não comprometeria minha integridade pessoal e eu não ajudo, já se aplica o 135 só para mim. Não precisa de um artigo para aplicar o 135. Agora, nos casos dos crimes comissivos por omissão, só respondem por eles, como eu falei, o garantidor. Então, para aplicar o crime àquele indivíduo, precisa do artigo 13, parágrafo 2º, para aplicar o crime àquele indivíduo. Dessa forma, a subsunção é indireta ou mediata, porque não dá para aplicar o artigo 121 direto ao garantidor. Por quê? Porque o artigo 121 fala matar alguém, e matar alguém é um verbo comissivo. Precisa, então, de um artigo, que é o 13, parágrafo 2º, que é uma cláusula geral, dizendo que ele é garantidor para combinar esse artigo 13, parágrafo 2º, com o crime de homicídio culposo. Então, a subsunção, no caso dos crimes omissivos impróprios ou impuros, é uma subsunção indireta ou mediata. Por quê? Porque não dá para aplicar o crime logo ao indivíduo. Precisa de um artigo para aplicar aquele crime. E quando a gente diz que... Isso eu vou aprofundar mais na frente. Por enquanto grave isso. Beleza. E finalmente, pessoal, nos crimes omissivos próprios ou puros, não cabe a tentativa. Nos crimes omissivos próprios ou puros, não cabe a tentativa. Por quê? Porque a tentativa, quando eu for estudar intercrimes, vocês vão perceber isso, a tentativa é você não conseguir consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. E quando é que consuma o crime omissivo próprio? O crime omissivo próprio, ele vai consumar quando você deixa de agir. Você não agiu, ocorreu o resultado lesivo, ou às vezes não, você não agiu, e aí consumou o crime omissivo. Turma, para ter a tentativa do crime omissivo próprio ou puro, eu preciso agir por circunstâncias alheias à minha vontade. Só que não tem essa possibilidade de eu agir por circunstâncias alheias à minha vontade. Por quê? Porque o fato de eu agir vem do meu cérebro. Ou seja, se eu ajo e evito e tento ajudar a pessoa que estava precisando, o crime não consuma. Agora, se eu permaneço omisso e não ajudo aquela pessoa, o crime consuma. A tentativa seria eu agir por circunstâncias alheias à minha vontade. Aliás, eu deixar de agir por circunstâncias alheias à minha vontade. E a minha vontade é uma, ou é de agir ou é de não agir. De forma que os crimes omissivos próprios ou puros, eles não admitem a tentativa. Já os crimes omissivos impróprios ou impuros, eles admitem sim a tentativa. Como assim? Lembra o que eu falei? Que se o policial me vê que eu estou sendo assaltado, e ele cruza os braços e não faz nada, podendo fazer, ele responde pelo assalto, ele responde pelo roubo. Artigo 157.
Agora, se por acaso vem outra pessoa e impede aquele assalto, aquele policial que ficou com os braços cruzados vai responder por tentativa de roubo. Tentativa do artigo 157. De forma que, como o garantidor responde pelo mesmo crime que ele poderia ter evitado e não evitou, se o policial ele não evita o assalto, mas por circunstâncias alheias à vontade do assaltante, o assalto não se consuma, o garantidor, o policial, vai responder pelo mesmo crime do assaltante, tentativa de roubo. Quando o crime não admite a tentativa, a gente diz que esse crime é uni ou mono subsistente. Então, quando o crime não admite a tentativa, a gente diz que aquele crime é uni ou mono subsistente. Vocês vão perceber, quando eu falar de intercrimes, que são as fases do crime doloso, que dizer que o crime é uni ou mono subsistente significa que a fase de execução e consumação estão fundidas. A gente vai ver isso. Já os crimes, quando eles admitem a tentativa, a gente diz que esses crimes são plurissubsistentes. Então, o crime mono ou unissubsistente e crime plurissubsistente são os que admitem a tentativa. Professor, beleza, eu estou entendendo. Significa, então, que o fato típico, que o crime tem fato típico antijurídico culpável e que o fato típico tem conduta. Essa conduta pode ser comissiva ou omissiva. E eu falei que se não houver conduta, exclui-se o fato típico, exclui consequentemente o crime. O que é que pode excluir a conduta? Porque não vai ter nem conduta omissiva, nem conduta comissiva. O que é que pode excluir essa conduta? Quando não tem nem conduta comissiva, nem conduta omissiva. Pode excluir a conduta o seguinte: atos reflexos. Atos reflexos exclui a conduta desde que o resultado não seja previsível. Atos reflexos, eles excluem a conduta porque através de um ato reflexo, você não pode dizer nem que houve conduta comissiva, nem conduta omissiva. Não pode dizer que houve a conduta em si, e nem o dolo e culpa, que a gente vai aprofundar mais na frente. Como assim, professor? Imagina que eu vou fazer aquele teste do joelho, e o médico bate no meu joelho, né, na patela, e aí o ato reflexo é que eu dei um chute. Aí eu dei um chute, e bateu no bolso do médico que tinha um celular e quebrei o celular dele. Nesse caso, eu respondo pelo crime de dano, que está no artigo 163 do Código Penal? Não. Nesse caso, eu não respondo pelo crime de dano, porque para ter conduta tem que ser uma conduta voluntária. E nessa questão de ato reflexo, não tem conduta voluntária. Só que eu falei que o ato reflexo exclui a conduta desde que o resultado, você não provoque aquele ato reflexo, sabendo que aquele resultado vai ocorrer. Como assim, professor? Turma, imagina que você está assistindo a aula e diz assim, o ato reflexo exclui conduta? Beleza, depois eu vou fazer o seguinte. Tô a fim de matar o Mévio, né? Exemplos de penal, é sempre Tício Mévio. Pois é, tô a fim de matar o Mévio. Aí eu pego uma arma, coloco na minha mão, aí eu pego um grafite na outra e enfio na tomada elétrica. Aí eu... Porque eu levei um monte de choque, através do grafite que eu enfiei na tomada elétrica, eu disparei várias vezes a arma e acabou pegando lá no Mévio. Nesse caso, pessoal, pode-se dizer que é ato reflexo e, portanto, a conduta, o crime está excluído? Lógico que não. Por quê? Porque eu causei aquele ato reflexo de forma voluntária para alcançar aquele resultado. Então, se o ato reflexo ele é provocado porque você queria mesmo alcançar aquele resultado, ele não exclui, lógico, a conduta. O que mais exclui a conduta? Exclui a conduta, pessoal, estados de inconsciência. Estados de inconsciência. Como assim, professor? Exclui a conduta estados de inconsciência. Imagina, pessoal, o sonâmbulo, o sonambulismo. O sonâmbulo, pessoal, ele não responde pelo crime que causar em estado de sonambulismo. Como assim? O cara é sonâmbulo, vai lá, pega o celular da mãe, pega o gato e, puf, taca no prédio, né? Joga no prédio.
Nesse caso, se o cara estava em estado de sonambulismo, a conduta está excluída. E se a conduta está excluído o fato típico e, consequentemente, o crime. Como também, pessoal, estados de inconsciência exclui pelo sonambulismo, exclui também conduta, a coação física irresistível. Coação física irresistível exclui conduta. Como exclui conduta, exclui o fato típico. E o que é a coação física irresistível? É eu, por exemplo, uma pessoa relativamente grande, né? Pegar uma meninazinha que tem metade do meu peso, colocar uma faca na mão dela, colocar minha mão sobre a mão dela e começar a esfaquear alguém. Nesse caso, é uma coação física, em cima do físico daquela menina, irresistível, na qual ela não podia resistir. Essa menina responde pelo crime? Não. Só vai responder pelo crime o autor da coação, no caso sou eu. Coação física, e lembre que é física e irresistível, ela exclui o fato típico. É diferente de coação moral irresistível. A coação moral irresistível, ela não exclui o fato típico. E coação moral é uma intimidação intelectual. É o gerente do banco receber uma foto do filho dele recém-nascido com a arma na cabeça e dizendo, transfira 1 milhão para minha conta sob pena de eu matar o teu filho. Isso é uma coação moral, intelectual, irresistível. E enquanto a coação física exclui o fato típico, a coação moral exclui a culpabilidade. Então, enquanto a coação física irresistível exclui o fato típico, a coação moral irresistível, lembre, irresistível. Porque se você está lendo rápido e a banca coloca coação física resistível, aí não exclui fato típico, não. Coação moral resistível, aí não exclui culpabilidade, não. Lembre que a coação física irresistível exclui o fato típico e a coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade. Então, atos reflexos exclui conduta, estados de inconsciência exclui também a conduta, como o sonambulismo, como o estado de hipnose exclui a conduta, coação física irresistível exclui conduta. E exclui alguma coisa mais? Conduta, professor? Exclui. Deixa eu só apagar aqui essa parte aqui. Exclui sim. O caso fortuito e a força maior. Caso fortuito ou força maior também exclui conduta. Professor, é só isso que exclui conduta? Não, turma. Eu ainda vou estudar dolo e culpa, não esqueça. E dentro do dolo, a gente vai ver o erro de tipo. Erro de tipo exclui também conduta. Mas por hora, como a gente ainda não está trabalhando o dolo, eu estou falando só questões que excluem conduta quando a gente estuda atos comissivos e omissivos. Caso fortuito e força maior, até hoje não foi definido pacificamente pela jurisprudência e nem pela doutrina. Mas ambos excluem conduta. O caso fortuito advém, ambos são atos imprevisíveis, ambos são ocorrências imprevisíveis, elas não são previstas pelos seres humanos. E o caso fortuito é um ato imprevisível do ser humano e a força maior é um ato imprevisível da natureza. Mas como eu falei, isso que eu estou falando não é pacífico. Como assim, professor? Imagina, por conta de um furacão que ocorreu nos Estados Unidos, o meu carro foi no furacão e caiu em cima da pessoa. Eu posso responder por aquele homicídio da pessoa? Lógico que não. Pela aquela morte da pessoa? Lógico que não. Por que eu não posso responder pela morte da pessoa? Porque houve uma força maior. Houve um ato imprevisível. Está dentro do aspecto da imprevisibilidade. Já imagina que eu estou dirigindo no meu carro e toda semana eu tenho que viajar muitos quilômetros e de repente tem uma poça de óleo que derramou por conta de um desabamento ou por conta que uma carreta virou. Uma carreta virou e está lá uma poça de óleo. Meu carro passa, eu estou na velocidade normal, 80 km por hora, a velocidade permitida pela via. Aí o carro começa a sapatear, né? Começa a derrapar
e eu de repente passo em cima de alguém. Nesse caso, como a poça de óleo lá estava dentro do meu aspecto de imprevisibilidade, nesse caso eu não vou responder pelaquela morte porque houve um caso fortuito. Professor, e se você estivesse acima do limite de velocidade? Aí, se eu estivesse acima do limite de velocidade, a gente pode pensar em crime culposo, com a pena diminuída. Por quê? Porque quando eu violo um dever objetivo de cuidado, aí tem a questão do crime culposo. Mas se está tudo normal, estou trafegando todo regular, e vem essa poça de óleo, e eu começo a derrapar e meu carro passa por cima de alguém, aí nesse caso a gente pode alegar caso fortuito ou força maior. Tranquilo? Então, esse curso, turma, eu sempre estou procurando dar um pouquinho de matéria e resolver questões. Um pouquinho de matéria e resolver questões, justamente, primeiro, para a aula não ficar chata, e segundo, para você conseguir aplicar a subsunção direta das matérias, dos conteúdos que eu estou ensinando. Então, quinta questão, né? Que na realidade eu enrolei aí 3 questões, não sei porque eu comecei enumerando com a 4ª questão. Então, quinta questão. Constitui crime omissivo próprio. Opa, crime omissivo próprio ou puro são aqueles crimes em que o verbo é o verbo deixar, é um verbo omissivo. E diz assim, abandono intelectual, artigo 246. Professor, eu não sei nem o que é esse abandono intelectual. Pessoal, abandono. Abandono significa você ser omisso, né? Você abandonar alguém. O abandono intelectual é você deixar de prover a instrução de filho em idade escolar. Então, o artigo 246 fala deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Opa, deixar já é a nossa resposta. Já é a de avião. Por que não são os outros? O item A diz a mediação para servir a lascívia de outrem. Turma, acredito que a questão tem errada, porque é errado o crime, porque o crime não é o 277, é o 227. O mediação para servir a lascívia de outrem é um crime o crime que está no 227, não no 277. A mediação para servir a lascívia de outrem, ela é o crime de você induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Opa, induzir alguém, induzir é um verbo comissivo, já não é AB. Então aqui não é porque é induzir. Aí tem o crime de falsidade de atestado médico, que está no artigo 302 do Código Penal. E no crime de falsidade de atestado médico, é dar o médico atestado falso. Dar o médico atestado falso é o verbo tar, portanto não é um verbo omissivo. Portanto, também não é a nossa resposta. E atentado ao pudor mediante fraude é um crime que eu não vou nem falar, porque ele foi revogado pela Lei 12.015 de 2009. Os crimes contra os costumes, em 2009, com a Lei 12.015, viraram crimes contra a dignidade sexual. E quando a gente for falar sobre crimes em espécie, aí eu vou conversar sobre isso. E os crimes contra a dignidade sexual foi revogado o artigo 216. Atentado ao pudor mediante fraude também tinha um verbo comissivo. Portanto, não era a nossa resposta. Nossa resposta, A de avião. Questão agora de 2012, queridos amigos. Sexta questão, questão do TCE. A doutrina do direito penal explica que um dos elementos do fato típico é a existência de um comportamento humano comissivo ou omissivo, doloso ou culposo. Beleza. Conduta é comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa. Pode-se afirmar que existe um comportamento humano para efeitos de caracterização do fato típico nos casos de força física irresistível, que pode ser por força da natureza ou proveniente da ação de um terceiro. Turma, força física irresistível, ela é, como nós falamos, ela exclui conduta. Força física ou coação física irresistível. E como exclui conduta, não pode ser essa. Porque ela quer quando existe o comportamento humano. E como força física não existe comportamento humano, não é a A. B. Movimentos reflexos, sendo resultado imprevisível. Opa, movimento reflexo sendo resultado imprevisível também não é. Como eu falei para vocês, o médico bateu na minha patela, o meu joelho fez pufo, bateu no celular dele, quebrou. Era imprevisível que isso acontecesse, porque ele nem sabia, por exemplo, que estava com o celular no bolso. C.
Estados de consciência, tais como sonambulismo e hipnose. Estados de consciência exclui conduta. E, finalmente, embriaguez completa não proveniente de caso fortuito ou força maior. É essa. A embriaguez completa, ela, se proveniente de caso fortuito ou força maior, ela exclui culpabilidade. Então, mesmo que tivesse embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, ela ia excluir a culpabilidade e não a conduta. Que isso está no artigo 28, inciso 1. Embriaguez completa, ela não proveniente de caso fortuito ou força maior, ela não exclui conduta e não exclui também a culpabilidade, como a gente vai ver. Turma, então eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.